Oi, eu sou a Cecília, sou Natural Chef e cozinheira e esse canal é para falar sobre alimentação e vida saudável, real, prática e prazerosa. Eu já fiz um vídeo falando sobre o que é planejamento alimentar semanal e quais os benefícios que eu vi na minha rotina por implementar esse hábito. Agora eu vou te contar como que você faz esse planejamento alimentar semanal. Muitas pessoas falam pra mim que, mas fazer esse planejamento é só definir o cardápio. E eu também já te contei algumas coisas que podem dar errado por você simplesmente só sentar e escolher aleatoriamente o que você quer comer durante a semana. Antes de definir de fato o que você vai comer durante a semana, você precisa levar em consideração alguns pontos que eu vou trazer aqui que vão ser cruciais para o sucesso do seu planejamento alimentar. O primeiro passo do planejamento alimentar semanal é o que eu chamo de mapeamento. É nesse momento que você vai entender como que é a tua rotina e, de fato, quantas refeições você vai cozinhar em casa. Vou trazer o meu exemplo. Eu trabalho em casa, então eu faço praticamente todas as minhas refeições. Café da manhã, almoço e jantar. E eu tenho um certo limite de tempo que eu posso dedicar antes do meu almoço para fazer essa comida. Então essa é a minha realidade. Mas existem pessoas que trabalham fora e que gostam de levar a marmita para o trabalho e só tem o jantar para comer em casa. Então são realidades diferentes e você precisa levar em consideração isso antes de você fazer o seu planejamento alimentar. Outro ponto é você entender também o quanto de tempo você quer disponibilizar para isso. Por mais que você trabalhe em casa e tenha tempo para cozinhar, você pode escolher que você quer fazer todas as suas refeições em um dia apenas da semana, para você ficar livre nos outros dias. E tá tudo bem, então é importante você entender que é uma escolha sua de acordo com a sua realidade. Feito isso, entendendo o quanto de tempo você vai ter para se dedicar para a cozinha, quais são os seus horários e quais as refeições que você de fato vai preparar em casa, você vai para o segundo passo, que é você mapear tudo que você já tem em casa. Pode parecer uma coisa simples, mas é muito importante você parar para fazer um inventário de tudo que você tem em casa. É aquele momento que você vai abrir a sua despensa e anotar tudo que você tem em casa. Por exemplo, tenho meio quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha. Sabe aquela farinha que às vezes você compra que fica estragada no armário? É importante você colocar isso lá também. Mapeia tudo que você tem em casa. Tanto da despensa, quanto da geladeira, quanto do congelador. Quantas vezes você já não abriu o armário e olhou lá que lá no fundo da despensa tinha um pacote de macarrão que você tinha esquecido? Eu já fiz isso várias vezes e isso acaba fazendo com que a gente desperdice alimentos e também acabe gastando mais. Por isso que eu sempre falo que planejamento é também para te ajudar a ter menos desperdício e a economizar. Depois de você mapear tudo o que você tem em casa, é importante você levar em consideração também a quantidade de vezes que você faz compras. Por exemplo, eu gosto de fazer compras mensais, então como eu já tenho uma prática na cozinha, eu vou uma vez por mês no mercado e faço uma compra muito grande. Então, por exemplo, compro lá 1 quilo de batata, 2 quilos de cebola, porque como eu cozinho bastante, eu gosto sempre de ter essas coisas em casa. Mas se você é do tipo que gosta de fazer compras semanais específicas porque você precisa naquela semana, tá tudo certo. Mas é importante levar isso em consideração porque isso pode alterar a ordem do teu planejamento. Mas a dica que eu sempre dou é, depois de você ver o que tem em casa, você já prepara o seu cardápio e vai no mercado apenas para comprar aquilo que faltou. Muitas vezes você vai nem precisar ir no mercado, que você já vai ter tudo em casa para o que você vai precisar para aquela semana. Então, depois de você ter todos os ingredientes mapeados, é o momento das receitas. De fato, é o momento que você vai montar o teu cardápio. E é o momento de ter várias inspirações. É para você abrir aquele livro de receitas que você comprou e nunca usou. É para você abrir aquela pasta no Instagram de receitas que você também salvou e nunca fez. É o momento de inspirar, de você ter novas ideias. É importante também anotar todos aqueles preparos que você já costuma sempre fazer. Coloca lá o arroz, o feijão, o tipo de carne que você sempre faz. É importante você mapear tudo num lugar só. Eu vou te dar uma dica bem legal que eu faço. Eu tenho um lugar específico onde eu anoto todas as receitas que eu vou vendo na internet e que eu costumo preparar. Porque na hora que eu vou montar o meu cardápio, eu tenho apenas um lugar que eu consigo visualizar tudo. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho abobrinha em casa e carne moída, eu olho lá no meu cardápio e vejo que eu posso fazer uma abobrinha recheada com carne moída. Então, eu olhando os ingredientes e olhando a minha base de receitas, eu consigo ter ideias rápidas do que eu posso preparar naquela semana.
Feito isso, o próximo passo é para você de fato colocar no seu planner, na sua agenda ou num papel, enfim, onde ficar mais fácil para você o que de fato você vai comer naquela semana. E você precisa levar alguns pontos em consideração. O primeiro ponto que eu já comentei é o tempo. Você precisa olhar a sua agenda e a disponibilidade que você vai ter para cozinhar aquele tipo de preparo. Por exemplo, eu tenho compromissos geralmente nas terças e quintas na hora do almoço. Então eu sei que naquele dia os meus preparos precisam ser extremamente rápidos. Então eu não vou colocar aquela receita que eu preciso de uma dedicação de pelo menos 30 minutos para fazer naquele dia. Então olhe a sua agenda, olhe os seus compromissos, entenda o quanto de tempo você quer se dedicar para na hora de você montar o seu cardápio, você ser mais assertivo. O segundo ponto que eu gosto de levar em consideração é a variedade. Por mais que eu repita comida, eu não tenho problema nenhum com isso, eu gosto de variar até para não enjoar. Então, a dica que eu dou é, se você comeu, por exemplo, uma carne vermelha num dia, no outro dia você pode variar e comer uma carne branca. Isso vai fazer com que você tenha também uma variedade nutricional e também não enjoe muito da sua comida. E o terceiro ponto, que muitas pessoas acham engraçado, mas eu levo em consideração a previsão do tempo na hora que eu vou fazer o meu planejamento. Por quê? Se eu vejo naquele dia que vai dar uma esfriadinha, eu já planejo uma sopa para janta. Ou se vai dar calor, eu prefiro dar uma prioridade para saladas. E isso é importante para você não ficar à mercê do que vai estar naquele dia, porque se dá aquela esfriadinha, a gente já quer recorrer para um alimento mais quente. Então é importante você ter sim isso planejado para no dia você não ter que sair no mercado comprar os legumes para fazer aquela sopa quentinha. E o último passo para o sucesso do teu planejamento alimentar é você entender também que esse planejamento não está escrito em pedra. Imprevistos podem acontecer, comida pode sobrar, a gente muitas vezes pode errar na quantidade e é importante a gente entender e estar disposto a fazer pequenas mudanças ao longo do processo. Uma dica que eu sempre gosto de dar é: sobrou, congele, porque isso pode ser útil em algum outro momento da sua semana. Outra coisa que pode te ajudar muito é você já deixar alguns pré-preparos prontos ou separar um dia no mês ou um dia na semana para deixar algumas coisas prontas para agilizar durante a semana. Por exemplo, você pode tirar um dia do mês para fazer alguns preparos de carnes mais elaboradas e deixar congelado. Ou também você pode aproveitar e limpar as saladas assim que você chega do mercado, ou deixar os vegetais já cortados para só na hora que você for cozinhar, aproveitar essas coisas que já estão prontas. Isso pode te poupar muito tempo na cozinha. Você entendeu agora o porquê que quando eu falo que esse planejamento alimentar semanal não é apenas definir um cardápio? Você precisa entender todos esses passos antes. É entendendo esses passos e levando isso em consideração que você vai conseguir, de fato, tornar isso um hábito. E são esses pontos que são específicos da tua realidade. Muitas vezes você vai olhar o meu planejamento e vai falar: nossa, eu quero replicar o que ela faz. Mas a tua realidade é diferente, então você precisa adaptar de acordo com o que faz sentido para você. O importante é fazer, é se planejar, porque é a gente planejando que a gente gasta menos tempo, gasta menos dinheiro e tem uma alimentação mais nutritiva. Agora que eu mostrei todos os passos para você fazer o seu planejamento alimentar semanal, me conta quais desses você achou mais inusitado ou não conhecia e qual que você vai começar a implementar a partir de hoje. Me conta que eu quero saber. Até o próximo vídeo!